Edson, é o momento que você assumiu Londrina, era a última rodada, um jogo contra o líder do campeonato, vice-campeão da Libertadores, e você sabia desse desafio, né? E o time hoje mostrou aí um pouco aguerrido, o time buscou de todas as maneiras. Qual a avaliação que você faz do Londrina não ter, não conseguiu essa classificação, dependeu de outros resultados? O Londrina, ao seu ver, hoje foi um Londrina totalmente diferente, pelo que você trabalhou. Mas talvez essa desclassificação veio no decorrer do campeonato? Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Eu vou analisar o tempo que eu estive lá, que eu estou no Londrina, acho que 20 dias, né? E como auxiliar técnico fixo do clube. Eu tenho um monte de defeito, sabe? Para nomes, às vezes, outras coisas, mas eu sou muito observador. O Londrina não perdeu a classificação hoje. Não perdeu. Quando perde um jogo desse, o treinador tem que vir aqui, eu não posso ficar dando desculpa que perdeu. Nós perdemos porque como chama o garoto que fez o gol mesmo? O Terence fez um golaço. Fez um golaço. O Saulo estava um pouco adiantado, ele fez o gol, qualidade. Nós tivemos lá na frente para fazer o gol e nós não fizemos. Então faltou qualidade para nós. Faltou. Então, quando se perde o jogo, é fácil o treinador querer falar isso, falar que não, nós perdemos com um grande time, 25 gols com esse e 6 gols sofridos, 11 jogos, 10 vitórias e 1 empate. Foi esse time que nós pegamos para ter que ganhar, para não depender do resultado. Na viagem, na volta de Curitiba, tem um ônibus 2 pisos, né, João? O pessoal da comissão técnica vem embaixo e eu vim com o Sabiá em cima, sabe? Na frente do ônibus. O Sabiá, não sei o que, o jogo lá, o Aruco ganha, o Cianorte ganha. Eu falei, pode esquecer, não ganha. O Aruco ganha lá dentro. Tá de testemunha ele falou para mim depois, a hora que estava acabando o jogo, que a gente foi para um jogo hoje dependendo, ter que ganhar do Atlético e aí dependia dos resultados. Então, por tudo que aconteceu, Londrina não perdeu a classificação hoje. Não é hoje. E junto disso, ainda teve uma desclassificação de uma Copa do Brasil, que os caras vieram de viagem, chegaram aqui meia-noite, né, João? No outro dia, para minha surpresa, até que no outro dia, quando eu fui dar o primeiro treino meu, só o Jardel e o Dutra não treinaram. O resto, eu olhei assim, não, nós queremos treinar. Eles foram treinar. E esse time hoje aqui, eles correram. Esse time correu. Eu não posso cobrar os jogadores hoje que eles correram. Eles se entregaram. O resultado não veio por falta de qualidade nossa. Nós criamos. Se vocês pegarem aí os números, nós chutamos mais que o Atlético. Nós tivemos 8 escanteios, o Atlético teve 6. Nós tivemos 25 bolas de linha de fundo, 25. Nós tivemos mais volume que eles, em números. Não é eu que estou falando, não, o que aconteceu. E aí, quando cai no pé do jogador com qualidade, ele levanta a cabeça e define o jogo. O Atlético não fez força no campeonato. Não fez. O Atlético jogou 30, 40, 50, 60% no máximo. Porque foi ganhando, os times jogando contra eles para perder de pouco. Só o Curitiba, naquela confusão que deu, que é o clássico. E hoje também, eu falo para você que o Londrina também agrediu eles. Então, ao meu modo de ver, se você for falar do hoje, não é de agora. Foi o que foi plantado no começo e aí estoura. Né? São 12 times no Paranaense, classificam 8 e 2 caem. E 2 ficam fora. E o Londrina, se não me engano, acabou em 10º, né? Acabou em 10º. Se não ganha aquela vitória lá do Foz, e o empate do Maringá aqui, teria problema. Então, eu acho que é um momento de reflexão. Um momento de refletir, né? E assim olhar para frente, sabe? Olhar para frente. Eu acho que Londrina veio do ano passado de um quase acesso, e agora vem com uma temporada, com um campeonato paranaense ruim, e daqui 45 dias, que é logo ali, tem dia 14 ou dia 15, né, de abril, contra o ABC, né? Eu acho que o Londrina tem que, quem manda no Londrina, refletir e olhar para frente, tirar proveito desse campeonato aqui. Eu não sei se vocês acompanham o Campeonato Paulista, gravem aqui minhas palavras. A Ponte Preta veio para subir na Série B do Brasileiro. A Ponte Preta está jogando uma Série A2 por um prato de comida, hein? Está em primeiro lugar classificado,
Só que tem um mata-mata pela frente. Pode ser que ela nem suba. Mas vocês vão ver o time da Ponte no Campeonato Brasileiro. Um time que desceu para o deserto. A Série A2 é o campeonato mais difícil do país. E é um time que está lutando para subir, está jogando todos os jogos e vai ser assim no Brasileiro. Um time que vem forte. O Londrina tem que ter esse pensamento. Tem que olhar para frente, não pode olhar para trás. O Edson, pegando uma deixa que você falou do jogo lá do Mato Grosso, né, na volta, a gente sabe do cansaço, toda a questão fisiológica, mas psicologicamente, você foi atleta dos bons, sabe o que é isso? Psicologicamente, de alguma forma, afetou o rendimento do time hoje aqui, e eu percebi o Júnior Dutra em muitas oportunidades do jogo, pedindo alguém mais próximo dele. Né? Faltava na visão dele, pelo menos, e a gente fora de campo pôde observar em alguns momentos isso, alguém se aproximando mais do Júnior para poder fazer um chamado 1-2 e de repente finalizar com melhor qualidade. Você viu dessa forma também? Não, o Jardel jogou próximo a ele. O Clinton entrou no segundo tempo, do lado esquerdo. O Jaú, enquanto aguentou, foi bem do lado direito. Tinha dois do lado e mais um chegando por trás e um volante que chegava. Mas assim, sabe o que é difícil para mim aqui? Vamos primeiro falar de Nova Mutum. Tem que ter muito cuidado com o que você fala, muito cuidado, porque você tem que respeitar o Nova Mutum. Vocês viram que o futebol não é chegar lá em Nova Mutum e ganhar. Existe todo um andar até chegar no jogo, né? Então, como que você vai jogar contra o Nova Mutum? O que o Londrina precisa contra o Nova Mutum? Ganhar? Ganhar? Não. Ele pode empatar que ele passa. Então você precisa definir o que você quer no Nova Mutum. O Londrina não foi jogar contra o Goiás, não foi jogar contra o Ceará, não foi jogar contra o Botafogo da Paraíba. O Londrina foi jogar contra o Nova Mutum. E eles encararam como uma final de Copa do Mundo e ganharam de 4 de nós. Então, o reflexo do Nova Mutum não é do Nova Mutum, é de antes, gente. É do começo, é de antes. Então vai estourar, não tem como, vai estourar. Por isso que eu falo, se você tem que analisar, os que comandam tem que analisar o que foi feito de errado e o que foi feito de bom. E olhar para a Série B do Brasileiro. Não tem para onde o Londrina ir mais. Londrina não descendeu, gente. Londrina é vergonhoso? É vergonhoso. Qualquer comentarista que falar que é pífio, é vergonhoso, tem razão. Tem razão. Você tem que ouvir a crítica construtiva, eu aprendi isso, e refletir o porquê. Eu quero compartilhar algo que eu penso do futebol para vocês, o de hoje. Futebol hoje, se o jogador chegar no dia a dia e não sair esgotado do treino, esgotado, se ele entrar de uma forma e sair da mesma forma, não joga mais futebol. Não joga mais futebol. Não sou eu que falo. Eu tive um treinador chamado Vladimir Popovic, 4 Copas do Mundo, um iugoslavo, não sei se ele está vivo, campeão do mundo com a Esteira e Bucareste, lançou Boban, os mais velhos sabem aí, Boban e Savicevic foram figuras do Milan há 30 anos atrás, lá no Milionários de Bogotá, Libertadores da América, quase 3.000 metros de altitude. Ele falava assim: Hijo, trabalha, você não juega, há 30 anos atrás. E chegou o momento hoje que o jogador que tem a cabeça boa e tem um preparo físico bom ganha dinheiro no futebol. O que tem técnica, com a cabeça boa e com a parte física boa, ele fica milionário no futebol. Mas é lá no treinamento, no dia a dia. Ele chega antes para treinar, ele tem uma consciência e ele joga. Aqui nós temos um exemplo chamado João Paulo. Nós temos um acesso junto com o Leão Barbarense, é o primeiro a chegar no clube e é o último a sair do clube, todos os dias. Um exemplo a ser seguido. Então o futebol, ele mudou, e eu acho que o Abel, né? O Abel Ferreira andou falando isso, né? Sobre treinamentos, né? Então eu vejo essa mudança muito drástica no futebol. Se você treinar, você joga. Na minha época eu falava leão de treino, né? Porque o Lúcio acho que está igual com a minha idade, nos 57. Você pegava a bola, essa gente fazia com o goleiro, tocava com o pé, o goleiro pegava a bola com a mão, valia 2 pontos. Tinha 3 árbitros ali, não tinha mais nada, tinha um mesário todo com roupa de social. O futebol virou esporte para cavalo, tempo extra, um monte de gandula. Começou a morrer jogador do coração de infarto, que não aguentava mais, que o futebol fez assim. E a modernidade, o jogador tem que se preparar para isso, trabalhar bastante.
Só para avisar, meu aniversário é amanhã, eu estou longe dos 57, né? Bem longe. Parabéns, mas se Deus quiser, eu vou chegar lá. Parabéns. Ô Edson, o Londrina terminou em 10º lugar, é a pior campanha da era SM Sports, mas enfim, o Campeonato Paranaense ficou para trás e evidentemente que você colaborou nesse último jogo, né, por estar no clube. Agora, diante da sua experiência, daquilo que você conhece no futebol, que tipo de avaliação dá para fazer desse elenco pensando em Série B? É preciso uma reformulação grande? É preciso mudar muita coisa, não só do que foi feito dentro de campo, mas do que foi feito fora de campo do Londrina desde o início do campeonato, para não evitar uma tragédia ainda pior no final do Campeonato Brasileiro da Série B? Volto a falar, viu, Flávio? Lúcio. Eu falo assim pelo tempo que eu tive, né? São os 20 dias. Eu não tenho como chegar para você aqui e falar que daí dá para você pensar que no Campeonato Brasileiro, da forma como o Londrina acabou o campeonato, não tem como você pensar que você vai fazer um campeonato bom. A gente tem que... Eu não tenho como mentir para vocês, eu não vou pegar e tapar o sol com a peneira, não. Mas eu falo que a mudança principal é a mentalidade. É a mentalidade que precisa primeiro melhorar. E aí, na montagem do time, as pessoas capacitadas, elas têm que buscar os jogadores que têm minutagem. Futebol hoje. Quantos jogos o João Paulo jogou ano passado, vocês sabem? Procurem saber quantos jogos ele jogou. Qual que é a minutagem dele? Quase 50 jogos. Pega lá para você ver. E esse tipo de jogador com minutagem é o que não vai te deixar na mão nos jogos. Edson, até em cima do que você está falando, e em cima do que você perguntava, tem disso mesmo, um jogador de Série B, jogador diferente, jogador que entra, que é diferente, jogador de minutagem, jogador que quer jogar, você por experiência, com rodagem por aí, como jogador, como técnico, tem essa diferença de fato? Sérgio, olha só. Analisa o futebol paulista, Série 1. Todos os jogadores que estão na Série 1 do Paulistão, nos times menores, no Campeonato Brasileiro, eles estão onde? Na Série B do Brasileiro. Pode notar. É um círculo de jogadores. Os vencedores são os que sobem time. E existe isso. Um grupo de jogadores de Série B que vão para o campeonato difícil, que é a Série 1 do Paulistão, com pré-contrato já. Tem jogador, por exemplo, do Mirassol, que agora não, que teve jogador do Mirassol do ano passado, que não disputou a Série C para o Mirassol, mas disputou a Série B do Brasileiro emprestado. Não me lembro se foi para o CSA ou para o CRB. E era titular do Mirassol. E tem contrato. Porque Série A do Brasileiro e Série B são os campeonatos mais difíceis do Brasil. E a Série A2 do Paulistão vem em terceiro. Não é a Série A1 do Paulistão mais difícil. É a Série A2. Então, isso que você falou, há um grupo de jogadores que são jogadores de Série B. É verdade. É verdade, existe isso. E são os times que chegam. Você pode pegar. Você pode ver jogadores que disputam o campeonato da Série B, tem vários acessos. Mas hoje não é difícil. Porque hoje você pega, tem um analista, né, João? Pessoal que hoje é fácil. Hoje é fácil. Mas daí entra dinheiro. Né? Às vezes o Sérgio aqui vai pagar para um jogador um tanto, com a condição que ele tem, e aí o outro time não oferece 100 mil, oferece 150, aí é difícil. Também é difícil de brigar. Então é isso aí, Sérgio. Existe, você tem, a tua pergunta foi ótima, existe. Foi uma semana muito complicada, né, Edson? Até pela eliminação, pela pressão que o time tem vivido, protesto da torcida, um racha entre diretoria, entre gestor. Qual o recado que você deixa para o torcedor? Você é um cara que tem uma vivência muito grande em Londrina, muitos amigos, né? Criou a sua família aqui. E é claro que vem conversando muito com as pessoas com relação sobre esse momento que o Londrina tem vivido. Que recado você deixa para o torcedor no momento de extrema chateação, né? O torcedor saiu com muitas reclamações hoje depois do jogo, né? Até por esse momento fechatório que o Londrina tem vivido. Bom, falar sobre racha, essas coisas eu não posso falar porque eu, sinceramente, eu não vi. Eu de coração eu não vi. Eu vi que teve ontem protesto lá. A torcida está em todo o seu direito de protestar aqui, protestar lá. Eu volto assim, cara, eu sou um cara muito otimista. Sabe? Eu procuro assim, tentar superar as barreiras. Se você tivesse noção do que eu já ouvi aqui em Londrina, do time,
Passei por jogadores, amigos que eu tenho, pessoal do futebol, pessoal que torce para Londrina. Pô, cara, é difícil, viu? Pô, dói na gente, cara, dói. Mas nós somos profissionais. Isso de pressão, de torcida. Se você é um atleta de futebol, se você é comissão técnica de futebol, você tem que acostumar com isso, cara. Você quer saber? Esse é o verdadeiro futebol. Sabe o futebol de verdade? Nós em Curitiba. Coisa mais linda. Alguém de vocês esteve lá? O jogo inteiro, a torcida do Curitiba incentivando, os caras tentando o gol, nós se defendendo, os caras incentivando, vaiando o nosso time. Estão na Série A brasileira, certo? Então isso estão na Série A brasileira, então? Então, nós temos que sonhar com isso. Sabe, eu vejo assim, às vezes aqui, não de agora, né? Eu vejo umas conversas assim, o Sérgio não quer subir. Pô, não é possível, cara. O tanto de dinheiro que entra para uma Série A1. Vamos falar a verdade. Vocês acham que aqui nessa cidade não merece ter um time na Série A1 brasileira? Na Série A brasileira? Aqui merece. Precisa sonhar mais. Sonhar mais. Sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo 90% de críticas e 10% só de acreditar. E as coisas aqui precisavam mudar, precisavam inverter. Não porque fulano, não porque Beltrano. E o Londrina tem um patrimônio maravilhoso, que é a Série B brasileira. Ele está na porta do paraíso, o Londrina, na porta do paraíso financeiro. E o Londrina precisa sonhar mais. Quando eu era treinador do São Bento, em 2012, 2013, teve uma reunião com 6 diretores. E eu falei assim para eles: prepara os baús, porque ensacava roupa em um saco de lona. O São Bento não tinha os baús de viagem que põe em avião. Mas por que você está falando isso? Porque o São Bento tem que viajar de avião. O São Bento tem que chegar na Série A do brasileiro. O Sorocaba merece um time na Série A. Eu fui motivo de chacota. Joguei a semente, comecei, fui campeão, foi subindo. O São Bento chegou na Série B do brasileiro? Chegou. 2 diretores daqueles me ligaram. Tudo que você falou lá atrás aconteceu. Otimismo. Parar de criticar um pouco, acreditar mais. É uma bola de neve, cara. É crítica. Perdeu a classificação na Copa do Brasil. É crítica. Vem com um jogo desse, tem que ganhar, dependendo do resultado. Crítica. Então, acho que o ano passado, o Londrina podia ter subido. Podia. Faltou, sabe, a cidade abraçar mais. Abraçar. Então, o meu pensamento que eu tenho do Londrina para o futuro, cara, eu vejo o Londrina com esperança de fazer uma grande temporada. Tem 45 dias. Londrina pode contratar agora um treinador. Vai contratar um treinador. Montar o time. Fazer uma análise de quem merece ficar. E buscar, cara. Buscar subir. Por que não? Não vai subir. O ano passado era duro, né? Grêmio, Vasco, Bahia, Sport, Cruzeiro. Agora o que vocês acham agora? Tem que ter esse pensamento, gente. Começar a pensar um pouco para frente. Eu acho assim, o que eu passo no mínimo com meus amigos é isso, acreditar. Edson, o Londrina nesse campeonato paranaense, com jogos faltando um pouco de força, faltando um pouco de perna, e principalmente psicológico, quando estava no placar adverso, alguns jogos, inclusive lá em Nova Mutum não tem força para estar conseguindo mudar um jogo. E para o Campeonato Brasileiro agora, 45 dias, como melhorar essa força psicológica? Nem você falou, o atleta hoje em dia tem que correr e tem que estar bem 100% psicologicamente. Como fazer isso com esse Londrina Esporte Clube, já pensando no brasileiro nesse tempo agora de 45 dias? Mateus, quando assim as coisas não vêm dando certo, a tendência é piorar a parte mental. Piorar. A tendência é piorar. Se o grupo não é coeso, não é unido de verdade, não entende as pancadas que toma, a tendência é as coisas abrirem. A tendência é de ir jogando a toalha. Não tem uma mudança psicológica, de mudança, de reverter o quadro. Agora, existe um tempo, agora que tem que viver o hoje. O Londrina não classificou e o Londrina agora tem 45 dias para se preparar para ser. Tem que pensar nisso. O Londrina não tem que pensar, aconteceu isso, ficou fora da Copa do Brasil, já foi. O prejuízo já está feito.
tem que olhar para frente. Como que nós vamos montar o time? Quantos jogadores nós vamos trazer? De onde nós vamos buscar os jogadores? Qual que é a nossa folha que nós podemos? Porque também tem que gastar o dinheiro que tem. Vou fazer loucura. Mas eu acredito muito que há gente capacitada para isso. E eu acredito que há condição de vamos fazer uma montagem de um time competitivo com o brasileiro. Eu acredito muito.